A palavra de Deus em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 24, registra: o Senhor é a minha porção para sempre, portanto esperarei nele. E a situação que Jeremias estava passando era difícil, porque a cidade de Jerusalém havia sido sitiada pela Babilônia e estava passando por uma situação crítica, muito difícil. E o profeta Jeremias, após ver a invasão da cidade de Jerusalém e a destruição do templo, ele passa a desenvolver um lamento. E este lamento, ele está registrado justamente no livro que é conhecido como Lamentações. No capítulo 1, no verso 12, ele chegou a escrever: vede se há dor igual à minha dor. Porque ele viu o sofrimento do povo, ele viu meninos e meninas chorando de fome, suplicando principalmente às suas mães, e elas não tinham alimento para dar para os seus filhos. Jeremias, ele sentiu no mais profundo do seu ser todo o sofrimento, toda a dor. E alguns historiadores, eles chegam a dizer que esta palavra é uma palavra profética do capítulo 1 do verso 12, no que diz respeito não somente a Jeremias sentir no mais profundo do seu ser tudo aquilo que estava acontecendo com Jerusalém e com o povo de Deus, mas que era uma palavra profética relacionada ao Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor Jesus, ele pôde sentir também, no mais profundo do seu ser, dor igual ou maior do que a dor de Jeremias. E ainda hoje, em Israel, o livro de Lamentações, ele é lido e ele é lembrado por causa das duas principais destruições do templo. 560 anos antes do nascimento de Cristo e 70 anos após o Senhor Jesus Cristo ter vindo aqui, ter estado conosco aqui na terra. Portanto, todos os anos, o povo de Israel lê o livro de Lamentações e sente na própria pele, sente a dor da destruição principal do templo de Jerusalém, tanto pelos babilônios, no comando do rei Nabucodonosor, mas também na ocasião, 70 anos após o nascimento de Cristo, na era cristã atual, pelos romanos. Portanto, Jeremias, ele vai desenvolvendo e ele chega neste livro de Lamentações num ponto alto, quando ele diz: o Senhor é a minha porção para sempre. O Senhor é o meu tudo. O Senhor é o meu tudo não somente hoje, não somente amanhã, mas é o meu tudo para sempre. Portanto, esperarei nele. E nós queremos tomar como base este texto, principalmente diante da pandemia, diante da crise que o mundo está atravessando, particularmente o Brasil e mais de perto a Bahia, nós baianos que estamos passando por esta situação terrível, caótica, periclitante, mas nós podemos recorrer à palavra de Deus, tomando como base este texto do livro de Lamentações, capítulo 3, verso 24. E nós podemos fazer coro com o profeta Jeremias
e podemos dizer: o Senhor é a minha porção para sempre, portanto esperarei nele. Mas o povo sofreu no sentido físico, o povo sofreu no sentido psíquico, mental, o povo sofreu no sentido emocional, as emoções foram abaladas, o povo sofreu na questão social, na questão econômica, na questão de liberdade, na questão da destruição do templo, onde o povo de Deus se reunia para adorar o Senhor, para cultuar ao Senhor, para ter um encontro maior com Deus, para falar com Deus e Deus falar com o povo, e agora o templo estava destruído. Então, o povo sofreu no sentido espiritual, mas nós podemos ver o equilíbrio do profeta Jeremias. Mas não somente o profeta Jeremias, quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 11, quando ele diz que aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. É como se ele estivesse vivenciando o que Jeremias vivenciou. O apóstolo Paulo, ele diz: eu aprendi a ter fartura, mas eu aprendi também a ter escassez. Eu aprendi a passar fome, eu aprendi a sofrer. E ele chegou a dizer em outro texto: trago no meu corpo as marcas de Cristo. E ele podia dizer isso porque ele trazia no corpo as marcas de Cristo no sentido físico. Ele trazia no corpo as marcas de Cristo no sentido psíquico, mental, no sentido emocional, no sentido espiritual. E ele chega a proclamar em alto e bom som, deixando estas palavras lapidares: porque aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Mas ele disse: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, e ele diz o segredo, em Filipenses capítulo 4, versículo 13, porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mas, como nós nos reportamos no início, que Jeremias, na sua palavra profética, ele estava usado pelo Espírito Santo, apontando para o sofrimento do Senhor Jesus. Nós vemos o próprio Senhor Jesus, ele dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu darei alívio a vocês. Aprendei de mim, e vocês aprendendo de mim, vocês alcançarão descanso, paz para as almas, isto é, para a vida de cada um de vocês. E no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 33, ele diz: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Sim, o Senhor Jesus, ele diz: vinde a mim, aprendei de mim, para que tenhais paz. E nessa aprendizagem, vocês vão ver que eu venci o mundo. Sim, nós só poderemos ter o equilíbrio psíquico, o equilíbrio emocional, o equilíbrio espiritual, esse equilíbrio que vai trazer também saúde para os nossos ossos, para o nosso corpo, se nós aprendermos do Senhor Jesus, se nós seguirmos o Senhor Jesus, se nós estivermos firmados no Senhor Jesus, se nós atendermos ao vinde do Senhor Jesus. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, disse o apóstolo Paulo. Era como se
ele estivesse quase parafraseando Jeremias, quando Jeremias chega a dizer: o Senhor é a minha porção, o Senhor é o meu tudo, eu posso tudo, eu posso todas as coisas, não somente hoje, mas para todo sempre, portanto esperarei nele. Se você perdeu a saúde, espere no Senhor Jesus, descanse no Senhor Jesus, goze a paz do Senhor Jesus. Se você perdeu a saúde física, se você perdeu a saúde mental, se você perdeu a saúde emocional, mas se você perdeu a saúde espiritual, se em determinado momento a sua fé foi abalada, esta é a hora, este é o momento de você se firmar ainda mais no Senhor Jesus Cristo. O autor da carta aos Hebreus, ele chega a registrar, e nós encontramos no capítulo 2, no versículo 18, que ele sofreu. E porque ele sofreu, Jesus, ele pode nos socorrer. Capítulo 2, versículo 18 do livro aos Hebreus. Mas ainda, do livro aos Hebreus, no capítulo 4, nós encontramos no verso 15, dizendo que em tudo Jesus foi tentado. Sim, em tudo Jesus foi tentado. Em tudo Jesus foi provado. E porque ele foi provado e foi tentado em tudo, o que você imaginar, Jesus foi tentado, Jesus foi provado. E nós encontramos o ponto alto quando ele é tentado por Satanás. Ele é tentado pelo diabo. Ele é tentado na área física porque ele estava com fome. 40 dias e 40 noites sem comer. Ele foi tentado na área espiritual, quando Satanás também, ao citar a palavra de Deus, diz que Deus daria ordem aos seus anjos para não fazer tropeçar os pés e poder salvá-lo, poder protegê-lo, poder livrá-lo. E ele foi tentado, Jesus foi tentado também nessa área espiritual, mas ele foi tentado na área da fama, do poder, do dinheiro, dos bens, da glória deste mundo, quando o diabo diz: olha, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. É por isto que o autor, os Hebreus, no capítulo 4, no verso 15, ele diz: em tudo foi tentado. E ele foi tentado justamente na hora que estava fraco fisicamente, na hora que a sua mente, os seus neurônios não estavam trabalhando bem, porque os neurônios, para trabalhar bem, para desenvolver bem, precisa de nutrientes, precisa de proteínas, precisa de oxigênio necessário, precisa de toda uma infraestrutura. E quando os neurônios eles não estão bem alimentados, então a mente não raciocina, não desenvolve o tirocínio correto. Jesus estava num momento de fraqueza física. Jesus estava ali frágil, mas o inimigo, sabendo dessa fragilidade, mesmo assim, Jesus, ele venceu. E ele venceu firmado na palavra. Firmado na palavra. E nós também venceremos firmados na palavra. Mas na palavra que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando ele chegou a afirmar: aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática, ele come da minha carne, ele bebe do meu sangue, ele se apropria da essência do Senhor Jesus Cristo. Então, ele venceu ao arqui-inimigo através do poder da palavra, que é ele mesmo, que é o Verbo eterno,
que é a palavra em ação, nós podemos também vencer a escassez. Podemos vencer a perda dos bens, do emprego, da casa, do carro, da comida, da roupa, de tudo que diz respeito ao bem-estar físico nesta terra. Nós podemos vencer. Nós podemos vencer no momento de perda emocional. Nós podemos também vencer através da palavra. A própria palavra diz que nem os doidos errarão o caminho dos céus, mesmo no desequilíbrio emocional. Mas nós podemos, de alguma forma, nos firmar na palavra. Não importa a área. Aprendamos com Jeremias. Possamos nos firmar através da palavra registrada, dando o exemplo de Jeremias, dando o exemplo do apóstolo Paulo, dando o exemplo maior do Senhor Jesus Cristo. Portanto, que nós possamos, mais do que nunca, nos firmarmos na palavra de Deus. Mas, além do texto de Lamentações 3:24, o Senhor é a minha porção para sempre, portanto esperarei nele. Além do texto do apóstolo Paulo registrado em Filipenses 4, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Gostaria de fechar nesta hora com o texto da primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, quando nós encontramos 1 Pedro 5, 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lance sobre Deus toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Se você quiser, você pode orar a palavra de Deus neste instante. Orar a palavra de Deus a partir de Lamentações 3:24. O Senhor é a minha porção para sempre, portanto esperarei nele. Orar a palavra de Deus a partir de Filipenses 4:11, porque aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Mas orar a palavra de Deus na primeira carta de Pedro 5, 7, lançando sobre Deus toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor me abençoe. Que o Senhor nos abençoe. Não somente hoje, mas para todo